Olá galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial a você Esmeraldino. E eu te convido para a gente a partir de agora fazer uma viagem pela participação do Goiás no Campeonato Brasileiro. Esta participação do Goiás em 2020 será a 40ª do clube na competição. Então, ou seja, o Goiás já disputou 39 vezes o Campeonato Brasileiro. Eu fiz uma seleção de 10 temporadas destas 39 para a gente passear um pouco por bons e maus momentos do Goiás dentro da competição. Escolhi as melhores campanhas, em que pese algumas tem aquele sentimento de fracasso no final, mas vamos fazer uma viagem aí por estas campanhas do Goiás. E eu quero começar justamente pela primeira, em 1973. O Goiás entrou no Campeonato Brasileiro, o primeiro time goiano a disputar a competição, e aí o Goiás conseguiu fazer uma boa campanha logo no seu primeiro ano. Os regulamentos mudavam muito naquela época, mas nesta campanha de 1973, o Goiás no início participou de um grupo que tinha outros 19 times. Neste grupo, o Goiás ficou em terceiro lugar no primeiro turno. No segundo turno, o Goiás participou, era assim mesmo determinado, não era a primeira fase, segunda fase, não, era primeiro turno, segundo turno. No segundo turno, o Goiás ficou em um outro grupo com 10 times e acabou na liderança deste grupo. E por fim, aí sim, já na segunda fase, o Goiás participou de um grupo com 9 clubes e terminou com 10 clubes e terminou na 9ª colocação. Nessa última fase, a campanha do Goiás acabou sendo bem ruim. Aquele campeonato, o Goiás começou sendo comandado pelo técnico Paulo Gonçalves. Aí o Danilo, que era até um ex-jogador, ele comandou interinamente a equipe, e no final da competição, que acabou em 1974, começa em 73, mas acaba em 74, o Dino Sani foi quem comandou o Goiás naquela temporada, e o Goiás concluiu o Campeonato Brasileiro da Série A, naquela época não chamava-se Série A, mas era o Campeonato Brasileiro. O Goiás terminou na 13ª colocação. Agora vamos para uma outra campanha do Goiás. Essa campanha, inclusive, ela é esquecida na maioria dos casos, quando se cita as boas campanhas do Goiás, e ela foi uma grande campanha, que foi no Campeonato Brasileiro de 1979. O Goiás conseguiu concluir aquela edição na 7ª colocação, um campeonato que teve quase 100 times disputantes. O Goiás foi o 7º colocado. E eu vou relembrar para vocês aqui detalhes daquela participação alviverde. Na primeira fase, o Goiás ficou em um grupo com 10 times, inclusive tinha o Vila Nova, tinha os 2 de Minas Gerais, os 2 da Bahia, times do Pará, do Ceará, e o Goiás ficou em terceiro lugar do grupo nesta primeira fase. Na segunda fase, o Goiás caiu em outro grupo, com 8 equipes. Nesta fase, o Goiás terminou em segundo lugar, atrás apenas do Vasco. Me lembro que o Vasco foi o líder daquele grupo da segunda fase. E o Goiás foi para um quadrangular. Nesta fase eram 4 quadrangulares. O campeão de cada quadrangular ia para a fase semifinal do Campeonato Brasileiro. E o Goiás teve no seu grupo um adversário dificílimo, que era o Internacional. Inclusive foi campeão naquele ano. Então o grupo era Internacional, Goiás, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Goiás ficou em segundo lugar, conseguiu superar o Atlético Mineiro e o Cruzeiro, mas acabou ficando atrás do Internacional, que garantiu vaga na semifinal e depois acabou conquistando o título de campeão brasileiro de 79. Então o Goiás fez ali uma grande campanha, terminando na 7ª colocação,
O Goiás que era comandado por um treinador também prata da casa, né, vamos dizer assim, também oriundo aqui do futebol goiano, que era o Jailton Santos, né, o saudoso Jailton Santos, inclusive quando ele chega para o Goiás, né, ali em 1971, ele vem do Rio de Janeiro para jogar e acabou ficando aqui para o Goiás. Depois virou treinador, foi, foi funcionário do Goiás por muitos anos e acabou nos deixando há algum tempo. Vou relembrar para vocês aqui alguns jogadores que fizeram parte daquela campanha de 1979. Antes, né, teve 1973, que é um time mais conhecido, né, que é time de 73, tinha Mauri, Triel, Macalé, Alexandre Neto, Cláudio, o Maurício Atacante, você tinha Matinha, Tuíra, Hertz, o Lincoln, né, que foi o artilheiro, acabou sendo o artilheiro, você tinha Raimundinho, você tinha Paguete, o Zé Geraldo também jogou, e aí veio o time de 79, que era essa equipe comandada pelo técnico Jailton Santos, um time com vários bons jogadores também, em 1979. Quase tinha ali atrás, né, quase tinha o Chiquito, lateral direito, Nonoco, o Argeu era zagueiro, o goleiro era o Amauri, o Marcelo já havia chegado lá de Uberlândia para o Goiás também, né, de Araguari, Marco Antônio, atacante, o Ramon, atacante, Pastorio, Matinha, Lucinho, Alexandre Bueno, Adalberto Sabãozinho, Luvanor começando a sua carreira, né, no início da carreira ainda, Alexandre Neto, Carlos Alberto Santos também já começando a carreira, o Gideone tinha sido contratado, né, ele que havia surgido muito bem no futebol anapolino. Então, com este time, o Goiás terminou na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro de 1979. Como eu disse, é uma edição que acabou sendo esquecida ao longo do tempo, apesar de uma grande campanha. Agora vamos a uma outra, essa muito mais famosa, o Campeonato Brasileiro de 1983. O Goiás também terminou na 7ª colocação, né, foi eliminado na fase quartas de final. Bem, em 1983, o Goiás fez uma primeira fase muito ruim. Ele terminou em 4º lugar em um pentagonal. Esse pentagonal tinha o Palmeiras, o Comercial e o Bahia. O Goiás ficou apenas à frente do misto. Precisou ir para uma repescagem. Essa repescagem era um confronto que, se você ganhasse ele, você jogava a taça de ouro. Se você perdesse, você ia para a taça de prata. E o Juventus estava vindo da taça de prata, o Juventus de São Paulo. Eles fizeram um jogo, foi aqui no estádio Serra Dourada, o Goiás venceu por 3-2 e por conta disso o Goiás seguiu disputando a taça de ouro. E a partir daí o Goiás fez uma campanha muito boa. Na segunda fase, o Goiás ficou em um quadrangular, que tinha ainda o Náutico, o Fluminense e o Rio Negro, e o Goiás terminou em primeiro lugar. Se classificou para a terceira fase. Nessa terceira fase ficaram em um mesmo grupo o Goiás, o Flamengo, o Corinthians e o Guarani. O Goiás ficou atrás do Flamengo, mas conseguiu superar Corinthians e Guarani. É nesta fase que o Goiás faz aquele jogo lendário lá no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani, acaba vencendo com um gol que o Luvanor parte do meio campo. O Goiás ganhou esse confronto lá de Campinas e acabou se classificando para as quartas de final do Campeonato Brasileiro, onde o Goiás enfrentou o Santos. O Santos tinha vantagem por 2 empates e com isso acabou se classificando. Eles empataram aqui no Serra Dourada, 0-0, empataram lá no Morumbi 2-2, e aí o Santos acabou se classificando e o Goiás parou nas quartas de final daquele Campeonato Brasileiro de 1983, uma campanha sempre muito lembrada pelos esmeraldinos. O Paulo Gonçalves foi o treinador que comandou o Goiás na reta final, não na reta final, né, a partir do momento em que o Goiás passou pela repescagem, o Paulo Gonçalves comandou o Goiás. Mas até ali pouca gente se lembra. O Aderbal Lana foi quem começou aquele trabalho, né? Ele que faz essa fase preliminar, que o Goiás vai para a repescagem, ele ganha o jogo da repescagem, e a partir dali o Paulo Gonçalves assume aquele time. Time que tinha Edson, Zé Teodoro, Gilson Jader, Nonoca, o Cacau, Luvanor, Braz, Ney, Washington, né? Então era um time. O Bill estava naquele time, você tinha o Dadá Maravilha, que jogou naquele time.
Então, assim, uma equipe muito recordada, né, e ficou impregnada na cabeça do torcedor alviverde, e esta mais uma grande campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro. Outro ano que eu escolhi para contar aqui para vocês, o ano de 1990. O Goiás, os brasileiros, né, com umas formas loucas demais, mas naquele ano era assim, o, você tinha os turnos, né, 20 times divididos em dois grupos. Se jogava um grupo contra o outro, então o campeão de cada grupo se garantia nas quartas de final. Aí jogava no segundo turno dentro do próprio grupo, os campeões de cada grupo também se garantiam na fase quartas de final. E outros 4 clubes, por índice técnico, também se garantiram nesta fase. O Goiás fez 2 turnos bons, mas acabou não conseguindo ficar na fase quartas de final. A maior possibilidade que o Goiás teve foi nos turnos. No primeiro turno, o Goiás brigou pela liderança do grupo A com o Atlético Mineiro e o Corinthians. Acabou em terceiro lugar. No segundo turno, o Goiás também conseguiu brigar pela liderança, mas também ficou em terceiro lugar. Naquela ocasião, o Goiás foi superado pelo Flamengo e pelo Vasco. Então, o Goiás fez 2 bons turnos, mas não conseguiu se classificar para a fase quartas de final. Aquele time de 1990 era comandado pelo técnico Sebastião Lapola. Quem é que tinha, né, naquele time de 1990? Bem, tinha o Túlio, né, começando a carreira em grande fase, o Guga, centroavante que tinha ido bem no Goiânia, no Campeonato Goiano, foi contratado pelo Goiás, fez um Campeonato Brasileiro muito bom, inclusive depois disso ele se transfere para o Santos. Luvanor estava naquele time, Cacau, Lira, Niltinho, Wallace, Wilson Goiano, o goleiro era o Eduardo, Fagundes, o Aguinaldo também estava naquela equipe, o Rubens Carlos, né, tinha vindo lá do Goiânia, o Meio Josué, o Marçal estava naquele time também, o Benevan. Então, era um bom time do Goiás de 1990, que conseguiu brigar pela classificação nos 2 turnos, mas não conseguiu avançar para a fase quartas de final. Bem, vamos a outra grande campanha do Goiás, foi a de 1996. Até então, após 96, aquela era a melhor campanha na história do Goiás no Campeonato Brasileiro. Ela só foi superada em 2005, quando o time alviverde conseguiu chegar na terceira colocação. Bem, em 1996, o Goiás começou o campeonato brigando contra o rebaixamento, né? Inclusive o time era comandado pelo Cabralzinho. Cabralzinho foi demitido, o Goiás trouxe o Valdir Espinosa. Valdir Espinosa comandou o Goiás em um único jogo, que foi a inauguração do estádio Arapucão. O Goiás fez um jogo lá contra o Flamengo, perdeu por 3-1 e o Valdir Espinosa não quis comandar o Goiás. Só dirigiu o clube naquele jogo, foi embora, e aí o Goiás recorreu a um velho conhecido, Paulo Gonçalves, o mesmo de 1973, o mesmo de 1983, e o Paulo Gonçalves pega o Goiás com o objetivo de tirar o clube do rebaixamento em 96. Mas ele acabou inserindo naquele time vários garotos da casa, e estes garotos deram uma resposta muito positiva. Tão positiva que naquela época o campeonato era assim, jogava-se um turno único. Após esse turno único, 8 clubes se classificavam para a próxima fase. E o Goiás conseguiu, na última rodada, quando venceu o Grêmio por 3-1 no Estádio Olímpico, o Goiás se classificou para a fase quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1996. Nas quartas de final, o Goiás, que tinha sido o 7º colocado, enfrentou o Guarani, ganhou por 3-1 aqui no Serra Dourada, depois acabou perdendo por 1-0 lá em Campinas, mas por ter vencido por 2 gols de diferença, acabou se classificando. Na semifinal, o Goiás enfrentou o Grêmio, mas aí o Goiás acabou perdendo 3-1 aqui no Serra Dourada, no jogo de ida, empatou com o Grêmio lá por 2-2 e acabou sendo eliminado. Aquele time que, como eu disse, começou com o Cabralzinho, teve o Valdir Espinosa e terminou com o Paulo Gonçalves. Recordar aqui para vocês alguns atletas, né, que atuavam
naquele time do Goiás de 1996, o Kleber goleiro, Alex Dias, Evandro, Lúcio, Dio, Índio, Maurílio, Silvio, atacante, Marcelo Passos, Ronildo, o Túlio, volante, né, que hoje é diretor de futebol, o Silvio Criciúma, Augusto, Reidner, Romeu, Richard, né, também estava naquele time, Márcio Goiano, o uruguaio, Gustavo Matossas, na verdade ele era argentino, né, naturalizado, o uruguaio Emerson, ponteiro esquerdo, Guará, eram alguns jogadores que estavam naquela equipe do Goiás de 1996, que terminou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos seguindo aqui, e agora nós chegamos ao ano de 2000, a Copa João Avelange, né, porque o Gama entrou na justiça por conta do rebaixamento, e a justiça mandou inserir o Gama, e aí a CBF acabou criando a Copa João Avelange no ano de 2000. Naquela campanha de 2000, o Goiás, que era comandado pelo Hélio dos Anjos, fez uma campanha sempre muito segura, sempre brigando pelas primeiras colocações, e terminou a fase de classificação, que eram 3 módulos, né? Você tinha o módulo verde, o amarelo, o azul. Era como se fosse a primeira, a segunda e a terceira divisão. Nessa primeira faixa de clubes, o Goiás terminou, que eram os principais clubes do país, o Goiás terminou a fase de classificação em 4º lugar. E aí, por isso, ele foi enfrentar o Paraná Clube, que era um time que vinha da Série B. E nessa, sem dúvida, uma das maiores decepções do Goiás no Serra Dourada. O Goiás perdeu, o Goiás empatou lá em Curitiba por 1-1, veio para cá jogando pelo 0-0, ou por uma vitória simples para se classificar, mas acabou perdendo para o Paraná por 3-0, e aí foi eliminado daquele Campeonato Brasileiro de 2000. E quem é que estava, né, naquele time do Goiás de 2000, um dos times mais lembrados do Goiás? O Dio, atacante, Evair, Araújo, Josué, Zé Carlos, Danilo, Luciano Baiano, Marquinhos, Silvio Criciúma, o goleiro Arley, o Evair estava naquela equipe, Marquinhos lateral, Túlio volante, o Índio, né, que é zagueiro, Índio Alagoano, Marabá, Fernandão, Zé Carlos, Kaká, eram alguns jogadores daquele time do Goiás de 2000 que acabou caindo na fase oitavas de final. Bem, agora vamos a outra campanha, a campanha de 2003. O Goiás começa a competição muito mal, lanterna absoluto, né, do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, comandado então pelo Candinho. Depois o Candinho foi substituído pelo Cuca. No início do trabalho não surtiu efeito, o Goiás seguiu perdendo, mas depois o Goiás conseguiu reagir, chegou a uma marca incrível de ficar 16 jogos sem perder, 8 vitórias, 8 empates. Sonhou até com a Libertadores nas últimas rodadas, não conseguiu, mas garantiu uma vaga na Copa Sul-Americana. E aí o Goiás, né, vamos dizer, encaminhou a sua primeira participação em uma competição internacional. No ano seguinte o Goiás jogou a Copa Sul-Americana. Não enfrentou adversários do exterior, mas jogou a Copa Sul-Americana. Então, como eu disse, aquele time de 2003, comandado inicialmente pelo Candinho e depois pelo Cuca. E esse time já é um time muito mais lembrado, né, pelo torcedor do Goiás. Tinha também o Arley, goleiro, Dimba, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro daquele ano, Araújo, Grafite, Fabão, Leandro, Danilo, Gil Baiano, né, o Meia, o Gustavo, lateral direito, o Vando, jogador do Vila, estava lá no Goiás, Caíco, Josué, tinha o Michel, lateral direito, Fabão, zagueiro, Renato Silva também, começando a carreira, não zagueiro. Kleber Goiano era titular daquele time. O Rodrigo Calassi jogou muitos jogos, né, com o técnico Cuca, quando o Arley foi suspenso. O Leandro Smith, Simão, volante titular também daquele time. O Esquerdinha, né, que foi o lateral esquerdo daquela equipe. O João Paulo, zagueiro prata da casa. Então, no Goiás ali, Jeffisley jogava também naquele time, o goleiro Gilmar, né, que hoje é treinador, Gilmar Dalpozo também fez parte daquela equipe. Então, um Goiás que deixou saudades, né, do ataque, quem não lembra, né, Grafite, Timba
e Araújo. Foi um ataque que ficou marcado no Goiás, um time que aplicou várias goleadas aqui no estádio Serra Dourada, principalmente. Bem, agora vamos para outra campanha, a campanha que é a melhor do Goiás até hoje, 2005. O Goiás começa mal também a competição, na verdade assim, o primeiro jogo o Goiás ganha ele do Paraná, lá em Curitiba, mesmo assim demite o técnico Péricles Chamusca, que havia perdido o Campeonato Goiano no domingo anterior. Para o lugar do Péricles, o Goiás traz o Edson Gaúcho, que tinha conquistado o Campeonato Goiano pelo Vila Nova. O Edson não deu certo, dizem, comenta-se muito nos bastidores, que ele foi sabotado, vamos dizer assim, pelo elenco, mas enfim, ele não emplacou. Então o Goiás traz o Geninho. O Geninho, inclusive, estreia no Goiás em um jogo lá no Beira-Rio contra o Internacional. O Goiás ganha esse jogo lá por 3-2 e inicia ali uma arrancada, né, o campeonato que já era de pontos corridos desde o ano de 2003. O Goiás chegou a brigar pelo título naquele ano, especialmente ali com o Internacional e o Corinthians. O Fluminense também esteve naquela briga, mas no final o Goiás acabou em terceiro lugar e garantiu pela primeira vez uma participação na Copa Libertadores da América. E os jogadores, né, que fizeram parte daquela equipe, teve o Souza, foi artilheiro do time, teve Arley, Rodrigo Tabata, Jadilson, né, os André Dias, André Leone, Paulo Baier, Danilo Portugal, Kleber Goiano, Kleber Gaúcho, Rony, Jorge Muti, Júlio Santos, né, também era um zagueiro que atuava ali quando o Goiás jogava com 3, o Aldo, zagueiro, participou, o Romerito, o Dodô, o Rogério Correia, o Vitor, Luciano Almeida, Thiago, né, o volante, Fábio, atacante, também jogou naquele time, Marcelo Silva, um volante que havia atuado no Cruzeiro, também participou daquela equipe, Danilo Dias, o Juliano, né, aquele loirinho que rodou em vários clubes aqui de Goiás. Então, todos foram jogadores que participaram daquela campanha do Goiás no Campeonato Brasileiro de 2005. Bem, vamos para mais uma, essa, Campeonato Brasileiro de 2009. O Goiás, comandado pelo técnico Hélio dos Anjos, o Goiás fez uma grande campanha até a metade do segundo turno. Para você ter uma ideia, o campeonato que era de 38 rodadas, né? Na 26ª rodada, ou seja, restando 12 rodadas para acabar o campeonato, o Goiás era o vice-líder da competição. O Palmeiras tinha conseguido disparar, depois acabou até perdendo o título para o Flamengo, mas o Goiás era o vice-líder da competição. Mas engrenou ali uma sequência de 8 partidas sem vencer e acabou terminando apenas na 9ª colocação, né? Uma das maiores frustrações aí da torcida alviverde, porque até parecia assim que a Libertadores já estava garantida, mas o Goiás iria correr atrás do título. O Goiás não conseguiu correr atrás do título e acabou perdendo também até mesmo a vaga na Libertadores, e o Goiás que tinha, né, um grande elenco naquele ano de 2009, comandado pelo Hélio dos Anjos. Tinha o Arley no gol, Júlio César na lateral esquerda, o Hernando titular na zaga, juntamente com o Leandro Eusébio. Você tinha o Yarley, Amaral, o Vitor, lateral, o Ramalho, né, o volante. O Léo Lima estava naquele time, Rafael Tolói, o Fernando, volante, também jogava naquela equipe, Bruno Meneghel, atacante. E tinha o Zé Carlos, né, que estava de volta ao Goiás, o Douglas começando a carreira, Fernandão foi contratado durante a competição, o João Paulo, né, o zagueiro, Romerito, Fábio Bahia, Jael, né, também jogou naquele time, o Eduardo Ramos estava naquela equipe, Valdir Lucas também participava daquele elenco, mas o Goiás acabou não conseguindo fazer uma boa campanha no final. Foi muito bem até metade do segundo turno, depois não conseguiu concluir. E vamos aqui ao último ano que eu selecionei, o ano de 2013. O Goiás acabava de voltar da Série B do Campeonato Brasileiro, fez um primeiro turno mediano, terminou ali na 9ª colocação, mas conseguiu uma bela arrancada no segundo turno, com várias vitórias, né, especialmente aqui no Serra Dourada. O time embalou e quando restavam 3 rodadas para terminar a competição, o Goiás era o terceiro colocado.
mas acabou naquela sequência fatídica, perdendo os 3 jogos que restavam para Atlético Mineiro, Grêmio e Santos, e não conseguiu nem mesmo uma vaga na Libertadores. Terminou o campeonato na 6ª colocação. Então, essa, sem dúvida, uma outra grande frustração, né? Vários torcedores do Goiás ficaram muito chateados, alguns deixaram até mesmo de acompanhar a equipe nos anos seguintes, devido a essa questão de 2013, né? Aquele jogo que o Goiás perdeu para o Santos aqui no estádio Serra Dourada por 3-0. Aquele Goiás era comandado pelo Anderson Moreira, que tinha o Renan no gol, o Walter, né? O Hugo, Meia, Eduardo Sacha estava naquele time, o William Matheus, Hernando e Rodrigo, a zaga, né? O Ramon Meia estava naquela equipe, o Vitor, Thiago Mendes também jogava naquele time, Davi, do Cearense, Valmir Lucas, Rony, né, o Meia, que tinha jogado no São Paulo, veio do interior de São Paulo, Tartar, o Araújo participou também, né, de alguns jogos daquela campanha, Neto Baiano estava naquele time, João de Viçosa, o Goiás tinha aí, o Arley jogou somente um jogo, né, foi o primeiro lá contra o Cruzeiro, mas esta a campanha de 2013 que levou o Goiás à Copa Sul-Americana, mas sem dúvida poderia ter dado muito mais. Bem, foram esses, né, os anos que eu escolhi. Lógico que tem outros que mereciam destaque, mas o vídeo ficaria ainda mais longo, aí com certeza não ficaria legal, mas eu escolhi, fiz um exercício, escolhi esses 10 anos, com 10 anos importantes, mas poderia falar aqui, por exemplo, de 95, né? O Goiás fez também uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, mas ficam essas aí as memórias por hora. Fique à vontade aí para fazer os comentários, ponderações, as críticas. O canal aqui é sempre muito aberto para debater as coisas do futebol goiano. Beleza, gente? Um abraço a todos vocês e até a próxima.